e eles continuaram atirando. Ao total, pela perícia, foram 21 tiros. Meu Deus no carro, do céu, pastor. né? Foram 21 tiros, 7 passaram por mim. Né? 6 pegaram, que entraram aqui. E então, depois que o carro ficou todo alvejado, eles conseguiram ali destravar o carro e me puxaram para fora. Jesus. E quando me puxaram para fora, colocaram a arma na minha cabeça, um deles, e disse: vamos terminar com a vida dele aqui, vamos acabar com a vida dele, vamos matar ele aqui logo. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos ao Pod Cristão, a paz do Senhor, a todos vocês que têm nos acompanhado diretamente do Brasil. Jaguaquara, Bahia, essa cidade maravilhosa, como vocês já sabem, minha cidade natal. E tenho aqui comigo mais um conterrâneo, um homem de Deus que vai contar para vocês um testemunho tremendo. Por isso, não sai daqui desse podcast, nos acompanhe, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai usar esse vaso excelente de Deus que está aqui no estúdio para falar comigo e também com você, comigo, com o Júnior que está aqui na produção, porque o testemunho ele já começa aqui, falando conosco. Então eu posso garantir para vocês que Deus, esse Deus maravilhoso, vai fazer grandes coisas aqui hoje nesse podcast. Bem-vindos, Pastor Átila Dias, esse é o nosso convidado. Ele é natural de Jaguaquara, ou seja, jaguaquarense como eu. Ele é filho de Jurandir e Ivanilda. Para nós, mais conhecedores dela, a amada pastora Nenha. Aqui já aproveito para deixar um grande abraço, pastora Nenha, mulher de Deus, que Deus abençoe a vida dessa grande mulher de Deus, a mãe aqui do nosso pastor. O pastor Átila, ele é casado com a missionária Mili. Um abraço forte, missionária Mili. E juntos, eles são pais de dois, de dois preciosos filhos, que é a Heloísa e o Guilherme. Ele pastoreia, ele é o pastor ali na igreja Getsemane, no bairro São Jorge, e vou deixar aqui para vocês aqui de Jaguaquara e das cidades circunvizinhas aqui que apareçam aqui em Jaguaquara para ir visitar esse vaso de Deus. A igreja Getsemane está na rua Doutor Duarte Aragão, número 25. Não percam a bênção, estando aqui em Jaguaquara, ou você que está ouvindo, que vai ouvir o testemunho do pastor Átila e ainda não tem igreja, ainda não congrega, vai fazer sua decisão hoje, ouvindo esse testemunho. Acompanhe esse homem de Deus. Ele também tem redes sociais. Se você aí que está longe e não pode vir aqui à igreja, pode também acompanhar aí o ministério do pastor Átila. No final eu vou pedir para ele também deixar aqui as suas redes. Sem mais delongas, sem mais demoras, aqui está pastor Átila. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Pod Cristão, o canal de testemunho evangélico. Amém, amém. Olá a todos aí, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe de maneira poderosa, você que está aí nos assistindo, que é um inscrito desse canal e que tem acompanhado, toda essa construção, toda essa missão, que o Pod Cristão tem feito nas redes sociais e principalmente nesse canal, a qual tem alcançado vidas e que tem edificado muito, fortalecido a fé de muitas pessoas. É muito bom estar aqui, muito obrigado à missionária Rosana. E também a todo o pessoal que trabalha, tanto aqui à frente, mas como também aí por trás das câmeras, Júnior? Deus abençoe, irmão. Muito obrigado por todo o carinho, pela recepção maravilhosa. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um prazer estar aqui.
Amém, pastor Átila. Nós é quem agradecemos. Eu fico muito feliz pelo Senhor ter aceitado o nosso convite, porque eu sei que toda vez que o convidado vem aqui, principalmente pastores que estão aí frente de obra, eles deixam ali muitas coisas, né, pastor? Porque pastor tem muito trabalho. É atendimento, tem sua família, pastor quase que não tem tempo livre. Então, nós, quem agradecemos aqui do Pod Cristão, pela sua presença aqui e nos sentimos muito honrados de verdade. Que Deus abençoe o Senhor. Amém. Pastor, nós começamos aqui pelo Gênesis da vida dos convidados e faço uma pergunta bem conhecida aqui, né, amados? Aqui no nosso podcast. Como foi o pastor Átila na infância, no Gênesis, no comecinho da sua vida? Amém. É muito bom, né? Compartilhar essa trajetória e para mim poder um pouco resumir aqui para nós, a minha infância ela foi bem construída, né? E foi bem alicerçada, pois quando eu já vim ao mundo, meus pais já eram cristãos, né? Minha família já tinha esse relacionamento com Deus. Então, eu cresci dentro de uma base cristã, onde, né, meus pais me ensinaram. Até um tempo, então, eu passei muito também a ser criado. Meus princípios também foram muito edificados e fortalecidos pela construção, principalmente também dos meus avós, porque foi quem praticamente me deu assim essa base, principalmente na parte da infância. Né, quando eu já fui conviver com mais a proximidade com os meus pais, já morar na casa dos meus pais, já foi aí na pré-adolescência. Então, assim, a minha infância foi mais com meus avós, mas meus pais também sempre esteve juntos. E nos períodos aí, a gente sabe, congregacionais, meus pais sempre me levou para a igreja, meus avós também. Então, assim, a minha infância, eu não tenho, né, do que reclamar, não tenho, né? Então, assim, eu fui muito bem instruído, principalmente relacionado à palavra de Deus, ao conhecimento com as coisas de Deus, e eu tenho muito que louvar a Deus pela vida, né, da minha família, pela vida, né, hoje dos meus avós que não estão, né, em vida, mas que deixaram um legado. Amém. E que isso eu tenho tentado o máximo colocar em prática e viver todos os ensinamentos, tudo aquilo que foi transmitido a mim. Para que a gente possa também falar um pouco relacionado ao meu testemunho, né, a qual acredito que essa missão foi nos proposta aqui nesse dia de hoje. E eu espero que Deus ele venha falar ao coração de cada um de vocês que está nos ouvindo. Amém. Que Deus venha através do Espírito Santo, né, e essa dimensão que a gente está aqui nesse momento, e eu creio que essa presença, essa unção que é transferível através, né, desse podcast, através dessa missão, dessa mensagem que está sendo lançada, né, que a presença de Deus em todo momento, quando alguém for assistir, que alguém esteja tendo contato, né, com essa mensagem, acredito que o Espírito Santo sempre estará ali, né, falando, ministrando aos corações. Eu creio que haverá muitos frutos, como Amém. Tem tido frutos. Né? Eu já tenho acompanhado esse trabalho e tenho visto muito o que Deus tem feito. Relacionado até à questão da infância, muito bom a pergunta, e é uma das coisas que Deus tocou meu coração para a gente poder, né, até para mim poder dar início aqui a alguns relatos dessa trajetória, né, a qual Deus me proporcionou viver. Deus tocou meu coração para podermos fazer uma leitura aqui que está escrito em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, que vai nos dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele estiver velho, não se desviará dele. E essa palavra veio ao meu coração, e isso eu tenho ministrado, né, na nossa igreja, tenho ministrado onde Deus tem nos dado a graça e o poder de ir levar a mensagem dele.
E aqui eu acredito que já faz parte também agora dessa resposta relacionada à infância, porque eu fui instruído. E essa instrução foi o alicerce, foi a base, foi o que foi necessário para a minha vida e principalmente para me manter de pé. E quando o escritor Provérbios, que a gente sabe que é Salomão, um homem a qual teve sabedoria da parte de Deus, né, qual o próprio Deus deu a sabedoria a ele, e ele inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso, né, pautou isso para que viesse chegar não somente à geração dele, mas chegou até a nossa geração, a importância de a gente saber muito bem instruir, cuidar, né, principalmente do seu filho, né, da sua família que está aí, porque isso o aprendizado, o ensinamento, na verdade, é algo que é algo poderoso. É algo que a minha crença e a minha forma de visão acerca disso, e eu já vou falar aqui agora, até usando como exemplo, e no meu convívio, com as minhas amizades, sempre eu digo com as pessoas, e eu faço algumas observações, eu digo assim, eu acho que uma profissão que deveria ser assim, remunerada, bem mais reconhecida, seria do professor. Porque a arte de ensinar é algo muito, é muito grandioso. Verdade. E é algo que vai ser eterno. Pro resto da vida. Então, assim, o que não desmerecendo nenhuma outra profissão, jamais, né? Não em nenhum momento querendo desfazer de ninguém ou constranger alguém, mas a questão do ensino, ela é algo muito, muito importante, né? Eu acredito que é realmente o ponto de inicial para tudo, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer isso, né? Que o povo de Deus até perece por falta de conhecimento. Então, o conhecer a Deus, a palavra também vai fazer muitas menções, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Então, a gente sabe que a forma de conhecer a Deus é o aprendizado, né? Assim como Deus usou patriarcas, assim como Deus usou profetas, né? Assim como também após a vinda de Cristo, ele ensinou os seus discípulos, que discípulos se tornaram apóstolos e que apóstolos, né, transferiram isso a hoje que nós somos conhecidos como igreja. Então, se o que sabemos do reino de Deus, o que temos a conhecimento acerca, né, das coisas do céu, veio por intermédio do aprendizado, veio por intermédio do ensino, né? Então o ensino é algo extraordinário, né? E por isso que eu gosto muito de pautar acerca desse versículo, porque a instrução, o ensinamento, né, é ele que vai praticamente determinar o alvo, né, e o objetivo da onde o ser humano vai chegar. Quem seremos depende exclusivamente do ensino que recebemos. Do ensino que recebemos. E não é só para essa vida, é para, de fato, como o senhor falou antes de mim, é para a eternidade. Eu falei enquanto vivo aqui, mas realmente é para a eternidade, porque essas obras, né, recebidas desse ensino, o que a gente colocar na prática, realmente nos levará para a eternidade. Para a eternidade. E né, a teologia a qual a gente vem seguindo aqui, vemos sendo né, ensinados, construídos também para podermos edificar e ministrar sobre a vida de pessoas, é que os céus, né, essa transferência do ser humano sair da terra para ir para os céus, isso não vai ausentar, né, a questão da consciência. Então, a gente muitas das vezes não vai levar para o céu a roupa que a gente compra, que a gente veste. A gente não vai levar para o céu, né, o carro que a gente adquire, a casa que a gente mora. Não.
até o corpo, né, o nosso corpo terreno, a Bíblia vai nos falar que ele vai ser, ele vai ser, né? isso, Volta ao pó. isso, voltar ao pó, e na volta em Cristo, né, ele vai ser ele vai ser transfigurado. Então, vai ter uma troca, vai ter uma substituição aí. Mas só que a consciência vai permanecer. É verdade. Então, assim, o ensinamento que a gente recebe aqui, isso vai ficar na consciência, e isso a gente vai levar para o céu. É verdade. Né? A formação do caráter, tudo. Então, assim, eu acredito nisso, eu tenho ministrado sobre isso, e eu creio que as pessoas que nos ouvem, ela tem que, né, colocar no seu coração, né, o desejo cada dia mais de aprender do Senhor, né? As Escrituras são a base para, né, e a consideração para tudo da nossa vida, e eu tenho certeza que aquele que investiu seu tempo, né, em aprender das coisas de Deus, né, jamais vai ser frustrado, ou em nenhum momento vai se desesperar, porque as aflições vêm, os problemas vêm, as coisas acontecem, mas, né, o que a gente aprende do Senhor, como, né, a senhora disse, e quando a gente coloca em prática, isso nos fortalece, isso nos leva para uma dimensão de que a gente percebe que não é só isso aqui que a gente está vivendo, não é só para isso, não é só para essa terra, não é só para esse momento, mas é para uma eternidade. É verdade. Né? E para darmos sequência aqui na questão do testemunho, ele começa na minha já adolescência, porque eu comecei a fazer parte de grupos da igreja, né? Sempre fui envolvido aí com as questões da igreja, de dentro da igreja, né? Dos ministérios, onde eu congreguei, passei. E no período da minha adolescência, aí a gente sabe que é um período um pouco complicado. Não é nada contra os adolescentes, já mas fui a gente jovem, sabe. sou pai de jovens e lhe entendo. Então, assim, é aquela coisa dos hormônios, é aquela coisa de querer conhecer, né? O desconhecido, muitas das vezes, né? A viver uma experiência diferente daquilo que a gente já está sendo ali ensinado, sendo orientado. E com isso, eu me tornei um pouco, nesse período, um pouco rebelde, né? E me lembro que nesse período aí, eu até já endureci um pouco para poder até não ir para a escola, aquela coisa. E nesse meio período, eu tive a oportunidade de estar trabalhando no comércio aqui em Jaguaquara, né? Até que decidi também depois retornar novamente aos estudos. Nesse período, houve uma situação a qual eu adquiri com o trabalho, né? Eu consegui comprar uma moto. Nesse período aí eu comecei né, jovem, andando de moto, fazendo aquela aqui na Bahia, as manobras perigosas. Aquelas manobras. Isso, e aí enchi os olhos, menino, né, a galera que a gente fala aqui, mas o pessoal que passava, tal, ficava ali, alguns, né, os que já têm responsabilidade, os que já olhavam e diziam, meu Deus, para que isso? Mas já os que vieram na faixa etária da mesma idade, já curtia, né, já gostava. E aí, com aquilo, eu lembro que eu andava fazendo muitas coisas aqui na cidade, assim, relacionada a isso. E até que então, eu no ano de 2011, né, eu acabei sofrendo um acidente de moto. Eu bati de frente com o carro, fazendo ultrapassagem. Meu Deus. E o carro vinha subindo e eu vinha descendo né, uma pista. E de maneira acelerada mesmo, e eu colidi na frente do carro e caí 5 metros depois do carro. E as pessoas me deram ali como morto. Eu tive não fratura exposta, a questão de quebrar ossos, né? Na perna não, mas a carne rompeu da perna, e ali, e
minha mão, que é essa mão aqui esquerda, né, você pode ver que ela hoje tem umas marcas, e diferentemente da outra mão, que tem as linhas aqui, né, que a gente faz, aqui pode ver que depois da cirurgia a linha praticamente ficou uma divisão. isso. E aqui eu praticamente tive a mão, né, deteriorada naquele acidente, que os dedos, né, caíram para trás. Meu Deus. E quando eu tentei me mexer ali, eu percebi que meu corpo estava todo anestesiado pelo forte impacto que eu sofri. E as pessoas, como eu estava deitado de bruço na pista, eu estava por cima da minha mão que estava, né, que estava ali, que foi atingida. E as pessoas pensavam que o sangue estava saindo do pescoço, de alguma via artéria próxima ali ao coração, algo do tipo. E as pessoas dizem, ele está morto. Até que algumas pessoas vieram ali e né, começaram a prestar um socorro. Logo a princípio foi o pessoal mesmo, né, da cidade, até esperando chegar o auxílio ali da SAMU. E com isso eu fui percebendo ali naquele momento que Deus estava me livrando de algo, né, de algo que poderia estar me levando à morte. Muitos estavam pensando que eu já estava me dando como morto, mas realmente ali Deus colocou a mão dele e me deu um grande livramento. E aquele ano ali já começou a ser um período conturbado na minha vida, onde esses acontecimentos, né, já começou a ter mais frequências, né, e principalmente a questão do acidente aí, isso começou a gerar algumas marcas e algumas situações para mim até poder também refletir, né, mas a dureza do coração, né, a rebeldia, isso tudo estava me impedindo de enxergar o que Deus estava mostrando, né, e até o que o inimigo estava preparando contra a minha vida, e Deus me livrando para que algo maior viesse a alcançar, como graças a Deus hoje, né, já vivo uma vida transformada e vivo uma vida com um propósito, né, de honrar a Deus. E em 2011 eu tive esse acidente muito marcante, que foi uma dor absurda, a qual eu sofri ali e passei, e a mão do Senhor me livrou. E desse período mesmo assim, né, resistente, né, a voz do Senhor resistindo ali, Deus falando, mas eu resistindo. E foi entrando o período político aqui na nossa cidade. Para a senhora que sabe, conterrânea daqui, de Jaguaquara, e sabe que principalmente relacionado à política aqui na Bahia, no Brasil em si, né, que nós temos hoje, pelo menos, né, resumido aqui em questão de extremidade, temos aí né, o lado político de direita, de esquerda, e a gente vê a guerra, o confronto que é acerca disso. Verdade. E na nossa cidade aqui não é diferente, aqui o negócio também pega fogo. Pega fogo, é bem aflorado. E as pessoas aqui se entregam bastante à questão relacionada à política. E eu nunca tinha tido contato com política, mas aproveitando a juventude, aquela coisa toda, eu fui convidado a fazer parte, né? E aí eu entrei nessa questão de conhecer a política, de fazer como né? De participar de carreatas, de comícios, essas coisas. E para mim ali eu comecei despertou em mim não só essa curiosidade, mas esse desejo de participar ainda mais. E com isso foi acontecendo, né? E tivemos aí a política aqui na nossa cidade no ano de 2012. E nesse período eu comecei a investir muito, a se aproximar, a participar, né? De forma mesmo, ativa. Sabe? Isso, ativa. E isso começou a incomodar algumas pessoas, né? Que aqui tem isso, não tem jeito. Sim. E aí você gera a se deixar até inimizades. Amigos viram inimigos. Muita coisa desse tipo. Né? E eu passei a ver um lado em mim que eu era muito chato com esse negócio. Mas, né? Deus falando, né? E nesse período, mesmo assim, indo aos comícios mesmo, eu ia, né, na igreja onde a minha mãe pastoreia, e
E lá, por muitas das vezes, no culto, Deus falava, né? Usava as pessoas, usava profetas, pessoas para mim dizer, para mim poder voltar ao caminho do Senhor, para mim poder, né, retomar novamente a posição do que Deus queria comigo, que era ser um adorador, era estar, né, sendo instrumento de Deus para glorificar o nome dele. E por várias vezes eu aliei de novo, novamente, resistindo, não querendo dar ouvidos, né? Não querendo realmente ceder ao que Deus tinha falado, o que estava falando. E aí, em um período já que a política estava já se estendendo e já estava praticamente entrando na fase final, né? Faltando praticamente aí 2 meses para a política se encerrar. É mais ou menos isso, de 2 meses a 1 mês e meio, mais ou menos, foi quando Deus usou pessoas para poder ir na minha casa, né? Levou pessoas a ir na minha casa, chegar e dizer, o inimigo está armando o laço de morte para a tua vida. Meu Deus. Né? O inimigo quer te corromper, quer te levar para um lado onde Deus não projetou para você, onde Deus não é o propósito de Deus para a tua vida. Né? E o laço do adversário aí é para te levar à morte. Meu né? Deus. E aí, com isso, a palavra de Deus vindo isso, e eu sendo conhecedor da palavra, porque falei, né? Como disse aqui no início, tive essa base. Minha mãe, pastora, ela para mim, meu pai é um exemplo para mim de questão da figura paterna, masculina, o homem provedor da casa, né? Meu pai, tudo para mim, ele sempre, sabe, me ensinou dessa forma, me instruiu. O exemplo dele mostrou sempre isso. Mas a minha mãe, já para mim, além de ser aquela mãe, a cuidadora, aquela coisa, eu sempre tive essa visão nela e me inspiro nela em questão relacionada à área espiritual, né? Porque ela sempre manteve dentro da minha casa o ensino. A gente sempre participou, ela sempre plantou dentro do nosso lar, culto nos lar, culto, né, que a gente fala nos lares, mas aquele momento dentro do lar onde você tira reservado para poder chamar a família e dizer, esse é o momento com Deus, sempre teve dentro da minha casa. Então, devido a isso, quando se intensificou as profecias a falar comigo nesse período, eu lembrei e disse assim, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de mortes, né? E mesmo tendo esse conhecimento, mas a resistência é muito grande, né? E aí agora já não falo somente da questão da juventude, da adolescência, né? Mas falo também quando a gente está distante do propósito de Deus, a tendência é isso. A tendência realmente é enrijecer o nosso coração para que, sabe, as coisas de Deus não fluam, não penetrem realmente na nossa alma. Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, né? Que vai mesmo entre juntas e medulas e ela vai lá. Isso. E ela vai mesmo afiada. Ela chega e mesmo ali com aquela rigidez, né? Mas a palavra chegou ali cortando e, querendo ou não, me trouxe a reflexão, me fez reativar novamente tudo que eu tinha aprendido, tudo que, né, fui instruído. E mesmo assim, ainda persistir em me manter, né, naquela decisão ali de estar influenciado por aquele momento. E o último culto foi na igreja lá, era às terças-feiras, às quintas e aos domingos. Hoje, lá na igreja onde minha mãe pastoreia, só temos hoje a quinta-feira e ao domingo. Mas era nesses 3 períodos. E eu lembro que eu fui na terça, Deus falou. Na quinta-feira foi o último momento ali onde Deus se revelou e disse para mim que era para mim voltar. E ali eu resisti. Então Deus falou comigo, estou te dando um grande livramento, estou colocando a minha mão sobre o meu escudo, sobre o teu peito. E colocou ali, né, usou, né, pessoas para poder ministrar sobre a minha vida naquele culto e me falar ali agora do livramento que Deus estava me dando e que o inimigo estava furioso contra a minha vida e que queria me levar à morte. E isso, na quinta-feira foi dito. Na sexta-feira amanheci um dia normal, né, e aí vamos para poder
fazer novamente aí, vamos correr atrás, fazer a política e tal. E eu passei o dia tranquilo e nem percebendo o que, né, o que realmente estava acontecendo, né, o que já o inimigo estava tramando contra a minha vida. E foi chegando esse período da noite, que era os comícios, na maioria das vezes aqui é o período da noite. E eu já estava ali me aprontando para poder ir para o comício. Até que eu entrei no carro e fui direcionado ao posto, né, de gasolina para abastecer, para poder entrar na carreata. E aí, nesse período, né, eu passei por uma localidade aqui do bairro da Muritiba, né, na nossa cidade, aonde não tem assim pavimentação, né, não é um local muito de movimentação, de nada assim, é bem restritozinho o local. Então, assim, porque dava certo, deserto, e porque dava também, eu fazia esse percurso, porque era bem próximo da minha casa, da casa da minha mãe. Atalho, né? Isso, é um atalho, que era da casa da minha mãe, que já dava próximo ao posto. E nesse percursozinho, nesse pouco percurso que eu estava fazendo, 3 miliantes me pararam. E quando eles deram voz de assalto, eu ali resisti, né? Resisti para não ceder ali, para eles não levarem o carro, para eles não agir ali contra a minha vida. E com isso, eles bateram na janela, né, no vidro do carro, e eu senti assim a sensação de ser uma barra de ferro. E eu achei que era uma barra de ferro, algo assim que eles poderiam tentando vir para me açoitar. E na verdade era o cano do revólver. Meu Deus. E eu não estava percebendo que era, porque os vidros escuros, o local é escuro, né? E a abordagem foi assim, bem inusitada, né? Isso. Inesperada. Como a gente diz aqui, de supetão. De supetão, verdade. E aí eu fiquei assim um pouco meio que anestesiado, não sabendo como reagir. Então, na hora que eu funcionei o carro novamente para poder sair, foi a hora que começaram os disparos. E os disparos que ocorreram ali, os primeiros disparos que ocorreu, foi do rapaz do miliante que bateu na minha janela, né, no vidro da posição do condutor ali, né, da pessoa que dirige. E bem próximo, ele atirou de cima do vidro. Vidro fechado, mas, né, a arma de fogo atravessou o vidro, quebrou o vidro e foi o primeiro impacto que eu tive. E nesse período, nesse momento, quando começou a ocorrer essa situação, minha mãe ela estava na casa de uma irmã, Sim. já fazendo algumas programações, né, para algum evento da igreja. Sim. Não me lembro qual na época, mas estava próximo de fazer um evento na igreja e ela estava lá se organizando e tal. Nesse período, nesse momento, quando eles começaram a dar voz, né, de assalto e me coagindo naquele lugar, minha mãe sentiu uma sensação naquele momento, na verdade o Espírito Santo falando com ela. E ela começou a me ligar. Meu celular estava no painel do carro, em cima, e na hora que ele deu o primeiro disparo, o celular começou a tocar. Meu Deus. Minha mãe ligando. E eu olhei para o celular e percebi que ali estava chamado. Eu sempre coloquei minha mãe, estava ali chamando, a identificação da chamada. E o primeiro disparo pegou aqui no lado do peito. E eu tentei pegar o celular para poder avisar ela o que estava acontecendo, até para pedir um socorro. Mas na hora que eu estendi a minha mão, ele atirou novamente e pegou aqui no meu braço. Essa bala hoje, esse projétil, né, de bala está aqui alojado hoje no músculo desse braço aqui direito. E ali eu tirei novamente a mão e não consegui mais levar o braço para poder pegar o celular que estava tocando. E ela permaneceu tocando e eles começaram a atirar. E eram 3 atirando. Então, um estava na minha janela, o outro estava na outra janela e um de trás. Todos armados. Todos armados e atirando. Todos. Meu Deus. Eu estava na época com um carro Fiat Uno,
né? Sim. Acredito que é um carro popular e conhecido por todos. E assim, pelo meu tamanho aqui, já deu para ver que eu sou um pouquinho grande, né? 1,84 m aqui, dentro daquele carro, já ocupava um espaço. E naquele momento ali, um carro pequeno, e começou, né, os alvejamentos que estavam sendo disparados contra a minha vida, ali naquele lugar. Começaram a atravessar, quebrando os vidros, furando as portas, né? E aquele carro pequeno estava sendo um alvo daquela situação. E ele continuou insistindo, atirando em cima de mim, ali em cima do vidro, da janela onde eu estava. E aqui pegaram 5 tiros em cima desse peito aqui, né, do lado esquerdo. Um tiro eu tenho aqui hoje, né, ainda aqui no braço, quando eu fui pegar o celular não consegui e ficou aqui alojado. E outro que, como eu estava sentado, esse daqui eu consegui ainda tentar me movimentar e não pegou na barriga, mas passou raspando as pernas. E eu pensei que tinha, porque raspou, mas assim, queimou as minhas pernas, né, na hora. Deus. E eu pensei que eu tinha sido alvejado nas pernas também. Pela sensação, pela dor, pelo ardor do momento dos tiros. Né? E com isso eu fiquei ali encurralado, sem saber o que fazer. E eles continuaram atirando. Ao total, pela perícia, foram 21 tiros. Meu Deus no carro, do céu, pastor. Né? Foram 21 tiros, 7 passaram por mim. Né? 6 pegaram, que entraram aqui. E então, depois que o carro ficou todo alvejado, eles conseguiram ali destravar o carro. Jesus. E me puxaram para fora. Jesus. E quando me puxaram para fora, colocaram a arma na minha cabeça, um deles, e disse: vamos terminar com a vida dele aqui, vamos acabar com a vida dele, vamos matar ele aqui logo. Porque o que tinha para acontecer já aconteceu. Né? Então vamos finalizar logo isso aqui. E o rapaz estava com a arma na minha cabeça, disse: eu vou matar ele aqui agora. E o outro apoiando, né, fazendo contenção para ele ali, até que um dos 3 disse: a gente não pode fazer isso. E eu estava no chão, com o rosto deitado no chão, a arma na minha cabeça, e um deles falou isso: a gente não pode fazer isso. Aí o outro disse: por que a gente não pode? Ele disse: porque ele não está sozinho. Será que vocês não viram, não? Tem um homem de branco aqui com ele. E eles viram isso que eu não vi. Jesus. Eles viram isso que eu não vi no momento. Então ele tirou a arma de cima da minha cabeça. Deus, maravilhoso. E ele me perguntou: você é o crente, né? Jesus maravilhoso. Eu disse: sou. Mas ele disse: eu acho que ele é pior ainda, ele é filho de crente. E eles me colocaram novamente no carro e disse: vamos tirar ele daqui e vamos levar ele com a gente. Eles saíram aqui da cidade, aqui da entrada da cidade, né? E me direcionaram até aqui ao próximo, né, povoado, que aqui é o entrocamento. Sim. Fomos para um entrocamento. E na entrada ali do entrocamento, né, que faz parte da nossa cidade de Jaguaquara, são 10 quilômetros daqui para lá, e ele andando rápido, dirigindo de forma, sabe, muito agressiva. E eu percebendo ali, até no momento ali, mesmo ali alvejado, mesmo ali sentindo dores, eu falei com ele: disse: diminui a velocidade, senão você vai matar a gente tudo aqui com esse carro. O carro balançando na pista e ele acelerando, né, de forma brusca, andando. O senhor ficou consciente o tempo todo, pastor? Tempo todo. Fiquei consciente, né? E ali eu comecei agora a pedir 2 coisas na minha mente passava. Pedindo a Deus para poder me tirar daquele lugar, daquela situação. E outra, vendo a que ponto foi que eu precisei chegar. Meu Deus. Né? Para poder reconhecer o que Deus estava falando. Que quando Deus fala, sabe, a gente às vezes não quer ouvir, não quer compreender, não quer, sabe, às vezes não quer aceitar o que Deus está falando.
E aí que vem a prova. Né? Vem a prova. E não porque Deus está fazendo isso para nos punir, ou de maneira que Deus seja, sabe, alguém que gosta de ver o outro sofrer. Não é nada disso. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele só quer nos tirar daí, Sim. né, pastor? Porque se não está com ele... Então, não tem nada a ver com a questão... Eu não transfiro isso para Deus. Perfeitamente, sabe, a palavra do Senhor vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E de que o homem se queixa, se não dos for seus próprios dos seus próprios pecados. pecados. Então, assim, eu sabia que aquilo ali era consequência das minhas próprias ações. Isso. Aquilo ali era consequência das minhas próprias escolhas, das minhas próprias decisões. Então, em nenhum momento eu culpei a Deus de nada, nunca tive esse pensamento, porque, volto a dizer, a instrução, tudo que eu aprendi, sempre mostrou que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Aleluias. Então, né, não dá para atribuir a Deus essas coisas, como muitas das vezes a gente vê pessoas que teve percas, pessoas que teve situações na vida aonde atribui e coloca a Deus como o malfeitor da história. Né? E para você que está nos ouvindo ou que passou por situações, nunca deixe isso passar pela sua mente. Isso aí são falácias do inimigo, né? Isso é, como a gente diz aqui hoje, esse termo está sendo mais popular, o fake news. Espiritual. Né? Espiritual. Então, assim, não são verdade. Coisas que o inimigo coloca. Não, Deus é... Aí o que Deus fez com você? Não tem nada a ver relacionado a Deus. Ao contrário, Deus sempre está, né, disponível a nos ouvir, a nos receber de volta, a nos perdoar. Glória a Deus. O amor dele é incondicional. Amém. Né? Então, devido a tudo isso, na minha mente estava passando aquilo ali. E eu pedindo perdão ao Senhor, digo, Deus, me perdoa. Até onde cheguei, o que precisei, a que nível eu precisei chegar para poder estar reconhecendo isso. E eles me levaram ali até a entrada do entrocamento, e quando chegaram ali, eles falando entre si, disseram, esse carro não tem proveito nenhum para nós. Em qualquer lugar você vai chamar a atenção e saber que alguma coisa está de errado aqui. E eles pararam, né, ao encostamento próximo ao mato, assim, que a pista do entrocamento ali ainda não tem um encostamento, né, como nas vias, né, nas rodovias que a gente tem uns costumes aí, o pessoal que passa. Então, assim, pararam ali, eles chegaram e mandaram eu descer do carro. E eles desceram também. Ele disse, tu consegue dirigir, pegar o teu carro, dirigir, tu ir embora? Meu Deus. Eu digo, rapaz, consigo. Ele disse, então pega teu carro e vai embora. Só que a minha sensação era aí que... o senhor com vários tiros no peito. E sangrando, e aquela coisa, né, queimando, e aquela sensação mesmo, sabe? Aquela situação terrível. E aí eles chegaram e disseram assim, consegue ir embora? Eu digo, consigo, mas na hora que saíram do carro, e eles disseram, pode entrar e pega o carro, pode ir embora, você pode sair. Aí eu voltei para eles e na minha sensação é que eles iam atirar pelas minhas costas. Ainda que eles iam concluir, né, aquela situação. Sim. E aí eu falei com eles naquele dia. Disse, se for para atirar, atira pela frente. O que vocês já fizeram aqui, né, eu já estou nesse estado já. E aí ele disse, não, a gente vai te atirar, mas não tem nada aqui feito não. A gente nem quer mais tocar em você. Meu Deus. Pode entrar no seu carro, vai embora. E aí eu percebi que, né, aquelas palavras ali tava sendo verdade. E aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eles sumiram. Caíram dentro do mato, né, como muitas das vezes aqui as fugas acontecem. Né, eles fogem por dentro do mato. E eu olhei para trás, já não vi mais ninguém. Aí eu prossegui com o carro. Atravessei, né, que o entrocamento ele passa ali, né, a BR-116. Atravessei para ir para o posto Brasil-Itália, né, que fica do outro lado. E quando eu cheguei lá num posto de gasolina, eu parei o carro e o frentista vendo o carro todo metralhado
ele pensou que eu era o Era o assaltante. assaltante, claro. Então ele começou a correr e dizer, por favor, pelo amor de Deus, eu sou pai de família, eu tenho família, não faz nada comigo não. E começou a correr e se afastar. E eu saí do carro, alvejado, sangrando. Eu falei com ele, não, moço, calma aí, vem cá, me ajuda, que fui a vítima aqui nessa situação. E aí de longe ele disse assim, ok, eu disse, eu que sou a vítima, me socorre aqui, pede ajuda, liga pra alguém, faz alguma coisa aqui. Aí ele voltou e me prestou socorro ali, ligando, né? Ligou pra... acionou a SAMU, falou da situação e também ligaram pra polícia, né? E aí eu fiquei na faixa ali de uns 15 a 20 minutos em pé, parado. E as pessoas olhando e vendo eu sangrar, disse assim, rapaz, tu tá tirado, mano. Tu tá tirado, ó pai, como é que tu tá? Senta, faz alguma coisa, mas, né, aquela situação, né, bem tensa. E aí o pessoal me pediu para me poder pelo menos deitar um pouco no carro ali e ficar ali aguardando o socorro chegar. Jesus. E aí eu deitei no carro, os policiais, quando chegaram, foram fazer análise do que tinha acontecido, olharam, e aí me lembro que alguns policiais entraram no carro e disseram assim, tira a blusa aí pra gente ver como é que tá a situação. E aí quando eu levantei a blusa, o policial disse, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso. Tomar tanto tiro dessa forma e conseguir estar de pé e te dar vivo. Eu conversando com uma pessoa que foi alvejada dessa forma. Meu Deus. E isso repercutiu na hora, né? A gente sabe que Sim, cidade sim, pequena, assim, começa todo mundo muita começa, gente. ficou, rodeou tudo ali, e os policiais tentando ali evitar, né, a questão da população pressionar Sim. demais ali, né? Chegar e ficar aquela coisa. E aí os policiais... E aí um passava para outro e dizia, rapaz, dá uma olhada ali, porque é inacreditável, né? Eu até separei uma foto aqui, que no dia então, com toda essa situação, eu não tive ninguém que registrasse um momento na hora, né? Não tive como registrar um momento na hora. Mas passou-se também o período, eu fui levado pela SAMU para a cidade mais próxima aqui, né, que é Jequiel. Jequiel, onde teria mais recursos. Isso, mais recursos. E o Prado Valadares, né, é o hospital que atende nessas situações aí. E deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês aqui. Então, vou pegar aqui. Pegar um pouquinho, né, Júnior? Aqui. Tá aqui, pelo menos aqui do peito, né? O braço aqui não deu para sair na foto, mas aqui já tem 7 dias fazendo os curativos para poder... Foram, né, ficaram mesmo no local né, onde foi atingido ferimentos muito abertos, né? Muito profundos. E como no caso eu fui orientado lá no hospital a não colocar nada, não usa nenhum tipo, né? Eles passaram alguns medicamentos até para eu poder ir tomando em casa, mas nada, que só era o curativo mesmo, para poder esperar que o próprio corpo, né, fechasse. Porque na verdade, aí agora tem um mistério. Tem muito mistério. Tem mistério. Acho que tem um mistério grande, Muito porque mistério. aqui a gente vai ver que são... cadê, gente? Deixa eu aumentar até um pouco aqui. Tá pegando um legalzinho, né? Tá dando pra ver, né? Quando Deus falou que estava colocando um escudo, a mão sobre o meu peito, né? E me protegendo, me livrando da morte. Aqui vocês vão ver que tem marcas de entrada, mas dentre essas 5 marcas de entrada, só uma dessas mais do lado aqui, próximo à axila, né? Que é do lado do peito aqui, é a qual o projétil entrou e está até hoje aqui alojado no abdômen. Mas esses 5 tiros de frente aqui tem marcas de entrada, mas não tem marca de saída. E nenhum deles também tem permanência dentro do corpo. Não ficaram dentro do corpo. Aí alguém me perguntou lá no hospital, como é que pode ter ferimentos de profundidade dessa forma, mostrando que realmente houve a penetração dos projéteis, mas não tem nada aí.
não ter saída, o varado do outro lado que a gente fala, né? Que é transpassar. Atravessaria o outro lado. Isso. E também não está dentro do seu corpo. Esses tiros que foram dados aí. Aonde foi parar isso? Parece que foi um bate e volta. Sim. Ele disse, se você tivesse algum né, alguma coisa do tipo, colete de proteção. porque eu com 6 anos de idade, quando eu quebrei uma perna que eu caí de cima de uma laje, foi colocada platina. E a platina, ela tem essa resistência. Ele disse, não tem nenhuma platina dentro do teu peito para poder, como se fosse, para poder fazer a remoção e bater e voltar. É um mistério de ter as perfurações, mas não ter a permanência desses tiros aí, não ter os projéteis não ficarem dentro do seu corpo dessa forma. A mão de Deus. A mão de Deus. O que ele falou, ele cumpriu. Entende? Uma mãe que ora em casa, com certeza, hein, pastor? Jesus. Então, isso revolucionou lá dentro do hospital, onde as pessoas, quando me viram entrar, deitado na maca, os tiros, as perfurações amostras. Então as pessoas olhavam para mim e no período eu passei com o olho fechado. As pessoas pensavam que eu estava morto. Disse assim, ó, esse rapaz morreu. E aí passou um período aí de umas 2 horas, mais ou menos 2 a 3 horas de relógio, que foi o período que ele foi examinando, tirando raio-x, fazendo ali observações até da minha reação, né? Que eles falam que tem gente que muitas vezes que poderia vir a ter uma infecção, alguma coisa do tipo, e poderia falecer. Então eu tive que ficar ali naquele período de observação. Depois, quando eles me enfaixaram, saí. E aí quando eu vinha saindo da porta do hospital, da parte de atendimento para o pessoal de espera, o povo começou a gritar, isso é milagre. Meu Deus. Tá acontecendo um milagre aí dentro. Glória a Deus. E aí minha mãe gritou, Lázaro, sai para fora. Glória a Deus, aleluia. E aí eu comecei a vir, e eu ali agora, né, glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor pelo aquele grande livramento. Glória a Deus. Grande livramento de ver o cuidado do Senhor, mesmo mediante a rebeldia, mesmo diante, né, da dureza de coração, mas a mão do Senhor permaneceu ali. Glória a Deus. E para você que está aí assistindo, eu quero te dizer que se Deus falou algo a teu respeito, Ele vai cumprir. Ele é fiel, a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O texto ainda diz, falaria a Deus e não cumpriria a sua palavra. O que ele disse, aleluia. Então pode ter certeza, se Deus colocou a mão dele sobre a tua vida, independente da situação que você esteja enfrentando, ele é fiel para te livrar. Ele é fiel para fazer a boa obra dele na tua vida, na tua história, e mudar essa situação e fazer desse momento, dessa situação, dessa circunstância, um grande testemunho para o nome dele ser honrado e glorificado, como está sendo nesse dia de hoje aqui. Então, houve essa situação, houve esse diagnóstico na hora, né? E visto diante dessa situação onde as pessoas não soube explicar, e nem eu, porque milagre a gente não se explica. Só se vive. Só se vive. E eu vivendo aquele milagre ali, as pessoas, né, praticamente impactadas. E nesse período onde eu vim saindo do hospital agora, e vindo sendo recepcionado pela minha mãe, por algumas pessoas que foram estar ali prestando, né, apoio no momento. Minha mãe estava com o celular dela, e até que nesse período, onde ela estava já me recepcionando ali, o celular dela toca. Com a identificação que era eu ligando para ela. Eles levaram meu celular. E um dos miliantes ligaram para minha mãe perguntando, o homem está vivo? O rapaz está vivo? Ele morreu? Na verdade, eles perguntaram se ele estava morto. Ele morreu? Minha mãe disse, ele não morreu não, porque ele tem promessa de Deus. E assim como ele tem promessa de Deus, você também tem, falou com ele.
Deus tem algo na tua vida, rapaz. Meu Chegou o Deus. tempo de você mudar, sabe, mudar suas escolhas, sair dessa situação. E quando minha mãe começou a pregar para ele não suportou as palavras e ele desligou o celular. Meu Deus. A mensagem foi dada. A mensagem foi dada. Entregue 2 vezes, porque ele percebeu que não dá para poder ceifar a vida daquele a qual Deus está com a sua mão exposta. Aleluia. Segundo, que independente daquilo que nós venhamos fazer, Deus ainda está, sabe, como Isaías escreveu, dizendo, os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem suas mãos encolhidas para que possa salvar. E Deus naquele momento estava disposto a salvar a vida dele, como foi entregue através, né, da minha mãe, pelo aquele celular, ministrando sobre a vida dele. Acredito que depois que ele certamente desligou o celular, alguma coisa Deus tocou naquele coração, mais uma vez, transmitindo a mensagem. E na minha volta para casa, refletindo acerca de tudo que tinha acontecido, eu disse, Senhor, muito obrigado, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus e percebendo que eu não precisava passar por tudo aquilo se eu tivesse escutado a voz do Senhor. Existe coisas, como eu disse, a gente olhando mediante a palavra do Senhor, nós observando, a gente vai perceber que existe coisas que Deus da vontade de Deus, existem situações que é permissão do Senhor. Eu aprendi que a permissão de Deus, muitas das vezes, não está nem associada ao querer e à vontade dele. Ele permite porque, de acordo com a sua palavra, ele colocou um princípio que não pode ser revogado. É verdade. Eu falo muito sobre isso também, que eu digo em todos os lugares onde eu vou, que Deus, ele quebra decretos. Glória a Deus. Deus, ele desfaz, sabe, maldições. Mas princípio você nunca vai ver Deus quebrar. Deus quebrar. Meu Deus, que tremendo. Princípio não. Que tremendo. Tem um princípio que Deus determinou, dizendo assim, que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ele colherá. Então, aquilo ali não era uma permissão do Senhor para a minha vida, de acordo ao que eu plantei, que eu estava plantando. Isso é verdade, mas a misericórdia dele foi sobre mim, para que, sabe, mesmo mediante a essa situação, eu não viesse viver, né, o final da minha história naquela circunstância. Então, uma outra coisa que muitas pessoas me questionam acerca do testemunho, né? E muitas das vezes até problemas ou situações que passam, né, na trajetória da vida, dizendo, eu sou servo do Senhor, tenho feito tudo certo, e por que Deus me permite passar por essas aflições? E na maioria das vezes, quem olha de fora e vê um crente sendo provado, muitas das vezes vai fazer como, quem sabe, aqueles amigos ou aquelas pessoas que acompanharam a trajetória de Jó, dizendo, isso é pecado. Mas aí eu pergunto, em que momento você na Bíblia vai ver Deus falar que Jó pecou? E mesmo não pecando, passou pelo que passou. Que pecado foi que está escrito no Evangelho de João, capítulo 9, sobre o cego de nascença, a qual os discípulos questionaram quem pecou, o pai dele, a mãe dele, quem foi que pecou para ele passar por isso? Jesus disse, ninguém pecou. Ninguém pecou, mas isso foi permitido acontecer na vida dele para que se manifeste sobre ele a glória de Deus. Glória a Deus. Né? O apóstolo Paulo, depois da sua convenção, agora vivendo a sua vida em dedicação à pregação do Evangelho, ele vai dizer que levava sobre si as marcas do Evangelho, as marcas, né, por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Então a gente vai dizer, qual foi o pecado de Paulo aí agora, depois, né, para poder sofrer tanto acerca dessa situação? Tudo bem, a gente vai ver que mediante as Escrituras, né, em Atos dos Apóstolos,
o apóstolo Paulo vai nos falar, né, que antes ele era o perseguidor e depois ele se tornou o perseguido. Né? E aquilo ali, de uma certa forma, era uma lição para mostrar para ele também, né, que o quanto, muitas das vezes, o que ele fazia, o quanto isso, né, era pesado, ou de que forma era visto, né, por aqueles que estavam fazendo a missão do evangelho, estava recebendo aquilo em troca. Verdade. Então, ele sofreu essas consequências também devido a isso, mas a gente vai ver quantas coisas Paulo passou, e mesmo não pecando, não sendo um homem que estava já justificado, não vivendo uma vida mais em pecado, né? Porque pecado, todos nós somos sujeitos a pecar, mas existe uma questão entre a gente pecar e em viver em pecado. A iniquidade, né? Isso. A iniquidade é viver no pecado. Entendeu? É essa questão. Então, assim, são separações que a gente tem que saber fazer muito bem, e isso vai nos esclarecer, né, algumas questões relacionadas ao processo da vida que a gente passa. Então, isso tudo eu vim refletindo devido, né, ao que eu passei, e mesmo assim, ainda vou dizer a vocês que não foi logo de imediato que eu me rendi e voltei logo, mas aquilo na minha consciência ficou, aquela situação, aquele livramento, né, e tudo. Só que eu tinha dado uma palavra também, as pessoas que eu estava participando naquele evento da política, eu tinha falo que a gente iria até o final, e eu assumi compromissos, eu tive que ir até o final, e graças a Deus, dali para frente, eu fiz, mas já fiz de uma outra forma mais responsável, né? Jamais me precavendo das minhas ações. Então, mais prudente, isso, né, de uma forma mais prudente, de uma forma prudente. E graças a Deus tudo ocorreu, né, bem. Porque o crente pode, né, pastor, se envolver na política, mas isso, dando testemunho, sendo a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo, dando sabor, que o sal é para isso, tanto para conservar, a gente sabe disso, né? Sim. Então, o sal, ele tem esses efeitos, né, essas propriedades, não só dar sabor, mas também conservar. Né? Quando não tem geladeira, naquele tempo que não tinha, então se salgava. Quem viaja nos navios antigamente se salgava muito para a carne durar. A gente aqui na Bahia que tem nossa carne de sertão, nossa carne de charque, nossa carne do sol, que a gente pode manter, né? No caso, a carne de sol, certo tempo na geladeira. E aí o senhor voltou com prudência, porque renascido, outra pessoa, até na política. Verdade. E realmente, né, a questão do cristão, isso não anula a participação dele na questão. No seu né, caso, do que o senhor não era político. chamado para política. Né? Até então, ninguém sabe, né? No momento não era. Mas o que a gente já conversou algumas vezes aí, minha esposa, ela não já vi que não é propósito. É pastoreio pelo mesmo. Pelo amor de Deus, não entra nisso não. Mas realmente, hoje assim, eu acompanho, né, alguns políticos aqui da cidade, assim, quando a gente é possível, participo. Hoje eu participo até na Câmara de Vereadores, a gente tem uma participação lá nas terça-feiras pela manhã, né, que vai estar voltando aí, próxima terça-feira mesmo, pela manhã a gente vai estar lá, que a gente faz um momento com Deus, onde a gente ministra lá. Que precioso, né? E graças a Deus tem... aberto um espaço aí para Jesus voltar, porque tiraram, né? Ele sempre esteve na Constituição. Sim. A Constituição, na verdade, é baseada na Bíblia, né? Não matarás, não roubarás, julgamento. Sim, a gente sempre teve os princípios. Isso. E graças a Deus, né, o regimento aqui dentro da nossa cidade relacionado à questão política disso, eles têm dado essa abertura, esse aval, né, tem deixado para que, né, Deus ele venha, né, ser pregoado, ser ministrado, né, nesses ambientes, e graças a Deus tem sido bênção, né. E eu voltei voltando aqui para a gente poder concluir, voltei para aquele momento da política ali, finalizando. Na época, o candidato a prefeito a qual eu apoiava, que era o Juliano Martinelli, ele me colocou um apelido na época. Disse assim, isso aí é peito de aço. Meu Deus. Mas depois que ele soube a situação, né, e tudo,
ele realmente reconheceu que Deus o poder foi de pela minha Deus, vida. foi Deus né? por ele. Como também as demais pessoas que me acompanharam naquela época ali. Né? E graças a Deus, dali por diante, eu né, me afastei desvinculei relacionada à questão assim, de ter essa movimentação política. Aí sim eu voltei realmente a assumir o meu posicionamento dentro da igreja, a voltar Seu realmente chamado, a isso. sua vocação. Isso. E ali começou agora a nova construção, que foi, né, a questão de uma outra área também, né, que me edificou muito, que fez muito meu crescimento, né, espiritual acontecer, que foi o meu casamento. Foi já no ano aí de 2013, né, 2013. E aí eu me casei. Com isso eu até tive que sair nesse período também da cidade, porque devido, né, eu não consegui desempenhar alguma área profissional. Devido aí, eu fui para São Paulo, Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. E lá minha esposa eu conheci aqui. Na verdade, ela também é da cidade de Iquié, mas ela estava Também aqui em São Paulo. Isso, aí foi para São Paulo para casar lá comigo. Olha que bênção. Foi uma benção. E a gente passou lá casei. E aí comecei a ser, né, direcionado no Ministério Assembleia de Deus de Madureira. Com isso, a gente fez um período onde a gente foi, né, instruído com pastores. E foi nos mostrando, né, e nos ensinando a questão relacionada à obra de Deus, né, de uma forma mais ampla. E com isso, foi passando esse tempo, lá antes da nossa vinda novamente para Jaguaquara, que aí foi no intermédio entre mais ou menos 3 anos para quase 4 anos, eu acho, foi esse período aí que a gente passou lá, se eu não me engano. E foi antes da gente vir, né, Deus nos abençoou, que me consagrou lá, me ungiu a evangelista pelo ministério, e a minha esposa missionária. E o pastor lá já sabia no dia lá da consagração, ele falou: estou consagrando vocês, mas a gente sabe que a permanência de vocês serão poucas aqui, e que Deus tem uma missão muito grande na vida de vocês, né? Lá na Bahia, lá na cidade onde vocês vieram. Deus vai fazer grandes coisas lá através da vida de vocês. E o que vocês passaram por aqui só foi um estágio para aprimorar ainda mais, né, o propósito de Deus na vida de vocês. E aí, graças a Deus, a gente veio e começou a ajudar a minha mãe no ministério. Com isso, depois surgiu a congregação hoje que a gente, né, está liderando lá, né, pela misericórdia do Senhor. E Deus tem salvo vidas, hoje a gente já tem uma membresia já, a gente tem alcançado, tivemos feito sempre trabalho evangelísticos, né, e graças a Deus tem sido uma bênção mesmo, né, e eu tenho visto se cumprir cada dia mais tudo que Deus falou a respeito da minha vida. Né, e aí eu percebi que, né, e eu quero deixar para você também essa mensagem, que a circunstância, o momento que você esteja atravessando, isso não define a tua história. Né? E eu tenho aprendido que muitas das vezes, quem sabe você diz: mas o começo está sendo difícil, a situação. Uma outra coisa eu aprendi também no decorrer dessa trajetória, que não importa de que forma você está começando ou como esteja o meio dessa situação, o importante é como a gente vai terminar. É verdade, pastor. Então, que a gente sabe, o começo a gente sabe que tem dificuldade, no meio das situações às vezes tem as adversidades que vêm, mas o importante, né, é exercer a nossa fé, é aprender do Senhor, né, todos os dias, é colocar em prática aquilo que ele nos falou, pode ter certeza disso, né. A epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, vai nos dizer que nós não devemos ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra, né? E o praticar aqui, ele é essencial,
né? Jesus ensinou muito acerca disso, e o fundamento ele baseou na prática. Ele disse, tudo que eu vos falo é para que vocês pratiquem. É verdade. Né? E a prática aqui, ela vai ser a demonstração verdadeiramente daquilo que a gente acredita. Né? Hoje eu vivo isso. E diante de tantas situações, eu percebo que uma grande diferença também. Hoje, com essas realizações, né, hoje sou uma pessoa que eu sou extremamente feliz, né, bem realizado na questão. Que assim, se você for olhar financeiramente, né, eu não porto bens e tal, mas claro, primeiramente o meu bem mais precioso é a presença de Deus na minha vida. Né, segundo a minha família que eu tenho, né, e minha esposa para mim foi um suporte que Deus me deu, sabe, que fez um diferencial muito grande na minha história, né? Ele lá, desde já quero deixar aí... Por trás de um grande homem existe, né? Uma grande mulher, certeza. Né, pastor? Aí, né, missionária Com certeza, meu amor, te amo. Te amo muito. E você foi uma pessoa que, sabe, fez muita diferença, principalmente nessa trajetória de aproximação, né, das coisas e do propósito de Deus para minha vida. E aí veio também as realizações que são os meus filhos, são os presentes, né? A herança isso são a herança do Senhor. E hoje eu me declaro, eu sou uma pessoa feliz. E principalmente eu tenho uma certeza que eu não tinha antes. Naquele momento do meu testemunho, a minha certeza é que se eu morresse daquela situação, eu iria para o inferno. O inferno seria, né, o meu lugar de eternidade. Eu sabia que a minha alma se perderia. E a minha maior aflição é dizendo, Senhor, não me deixe ir para o inferno. Enquanto as pessoas muitas vezes estavam pensando que eu estava só clamando para poder parar a dor, a sensação que eu estava sentindo, né, do que eu passei ali, a minha maior preocupação era a minha alma. Não era nem o corpo atingido, era a alma. Era a minha alma. Esses dias, né, antes aqui da gente entrar aqui já disponível para poder contar esse testemunho, eu falei aqui com a senhora que eu passei alguns dias atrás, né, algumas situações relacionadas à minha saúde e teve uma sensação parecida de morte, como, né, não no mesmo cenário, mas em cenário diferente, mas eu tive uma sensação que eu poderia morrer. Mas eu tava tranquilo. Em paz. Diferente da outra vez, né, pastor? Diferente da outra vez. Entendeu? Aquela pressão, aquela opressão, aquele sentimento de que minha alma se perderia. Hoje não, eu ando tranquilo, porque se acontecer uma fatalidade de alguma forma, eu sei para onde estou indo. Glória a Deus. Né? E aqui eu fico essa mensagem também para você que está nos assistindo, que não tem coisa melhor. Acho que a maior paz que a gente tem da nossa alma é saber para onde nós estamos indo. É ter a certeza que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aqui construindo, o que nós estamos, vivendo na presença de Deus, isso tem um propósito, isso tem um lugar reservado para nós que é muito melhor do que nós vivemos aqui. Se eu já sou feliz com a esposa que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a mãe, com o pai, com minha irmã, né, que também é uma pessoa maravilhosa para mim, meus tios, minha família inteira, eu não tenho nem palavra para descrever o quanto eu sou, feliz pela família que eu tenho. Se eu já sou feliz com isso, imagine a eternidade, né, ao lado do Senhor e tudo que Ele tem reservado para nós, como o apóstolo Paulo diz, que o que Ele tem reservado para nós, ouvidos não ouviu, olhos não viram, e nem desceu ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para nós. Então, eu tenho certeza que é maravilhoso, né? E ter a paz do Senhor na nossa vida, viver essa paz, viver essa vida íntegra na presença do Senhor, nos dá esse privilégio, né? E essa convicção, essa certeza, né? Essa atmosfera de que independente de qualquer coisa, Glória a Deus. O Senhor está no controle de tudo. Glória o melhor dele sempre está por vir.
Amém. Né? Então, que você viva o propósito do Senhor, se renda ao Senhor. Né? Eu acho que não tem coisa melhor para o chamado é ele entender que quem chama ele, quem está o chamando, sabe? É o Senhor. É o Senhor, é maior, não tem como fugir. Não tem como fugir. E cada do vez que a gente propósito. foge, a tendência mais é a gente se ferir, a gente se machucar. afundar, né? Entendeu? Então, assim, quer viver uma vida plena, quer viver uma vida fora dessa situação, quem sabe que você esteja se encontrando aí, se renda ao Senhor, se entregue a Ele. E viva o propósito. Quem vive o propósito de Deus vai ser sustentado por Ele em todo o tempo. Glória né? a Deus. Vai viver o auxílio dele, vai viver a presença dele Aleluias. em todo momento. Então, assim, a gente sabe também que as experiências contribuem. É Né? verdade. Romanos 8:28 vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, quando a gente está vivendo o propósito de Deus, a gente vai entender que independente dos altos e baixos, sabe, das aflições, o apóstolo Paulo disse que ele, com isso ele aprendeu, ele sabia viver o que era viver na bonança, na escassez. Nada disso mudou, sabe, a certeza, a convicção, sabe, o chamado dele. De quem ele sabia viver, ele soube viver sobre isso. Então, viva o propósito de Deus, atenda ao chamado do Senhor, né? Não fuja, não deixe o teu coração endurecer a ponto de que precise coisas, sabe, acontecer de tão graves para que você possa reconhecer isso, né? Isso é ditado popular, não é bíblico, né? Mas tem texto no Salmo que chega até a concordar com isso, mas a gente sabe que na maioria das vezes hoje a gente está em meio a uma geração que é mais fácil vir pela dor do que pelo amor. E a vontade de Deus é pelo amor, né, pastor? O amor está explícito em todo o tempo. É verdade, ele é o amor. Glória a Deus. Pastor, eu anotei aqui umas coisinhas enquanto o senhor estava falando. Antes de mais nada também, colocar aqui um comentário meu, porque quando o senhor falou que essa terceira pessoa, que creio até que creio, né, pelo que eu entendi, ou não sei se o senhor crê assim, a terceira pessoa que chamou a sua mãe para saber como o senhor estava, eu creio que foi que viu o anjo. Esse deve ter feito até propósito com Deus. Palavras minhas, hein? Pensamentos meus. Sim. Se foi realmente Deus que apareceu para mim, ele vai estar vivo. Se for, então, eu creio que foi um anjo, porque só um anjo, né, poderia livrar aquele homem. Ele foi fazer a prova mesmo. Então, quem sabe, de repente, você está aí assistindo, ou você conhece essa pessoa, já viu até o testemunho dele, porque Deus deu uma oportunidade para esse homem incrível. Verdade. Né, pastor? Para honra e glória, que coisa linda. Verdade. Deus fez. E outra coisa que eu queria deixar aqui, enquanto o pastor falava dos princípios, eu me lembrei de algo que uma vez eu estava... isso acontece sempre, eu sei que não é só comigo, a gente que prega também, né, pastor? A gente está na cozinha, a gente está em algum lugar, eu digo que cozinha é mulher, mas homem também vai para a cozinha, hein? Sim. E daí vem assim alguma coisa, o Senhor fala, escreve, a gente escreve, né, pastor? Pregações vem muito ali dos nossos momentos com Deus, das nossas provas. Não sei se é bem assim, comigo acontece isso. Sim. Então tem ali hoje a gente tem um bloco de nota aqui como aplicativo, mas nós temos os nossos caderninhos e a gente corre lá e escreve. E um dia me passou justo isso que o pastor falou aqui sobre os princípios, que Deus ele não muda os princípios, Deus ele não quebra princípios. E eu tinha escrevido algo bem parecido com o que o pastor falou, né? Deus ele quebra protocolos sem romper princípios. Na verdade, às vezes a gente vai pregar de uma forma, faz ali todo, né, o nosso conteúdo, o nosso esboço, e de repente Deus fala, muda tudo. Né? Aí a gente até fala, né, os crentes, Deus quebrou o protocolo, eu queria de um jeito, ele falou de outro, mas ele faz isso sem mudar os princípios. Sim. Não é verdade? Sim. Né? E Deus é maravilhoso. Outra coisa aqui que eu quero só ressaltar, só colocar aqui, que aqui não precisa nem colocar mais nada, né? Testemunho maravilhoso desse, a apresentadora fica pequenininha e tem que ficar, porque a honra e a glória é do Senhor, né? Mas aqui como humanos, a gente falando, eu aprendi também isso na minha prova,
que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Né? Quando eu estava ali na Espanha, passando a minha prova ali, e tive vontade de voltar para o Brasil, pastor, para fugir da prova, na verdade, para fugir da prova. E eu sentia que não era vontade de Deus eu sair da prova, eu tinha que viver aquela prova. E foi quando, né, eu vi essa voz do Senhor: Rosana, melhor lugar para se estar é no centro. Tinha uma menina também, uma amiga minha, que também estava lá, brasileira, e ela queria sair de lá, mudar de país. Ela, não, eu vou para outro país que ele dá mais dinheiro. E aí, dentro do que eu já tinha vivido no meu processo, eu falei para ela: ó, melhor lugar para a gente estar não é onde tem mais dinheiro, menos dinheiro, onde você vai ser mais, ser menos. Pergunte a Deus qual é a vontade. O melhor lugar para a gente estar não é onde tem mais dinheiro, menos dinheiro, onde tem mais gente, menos gente, é no centro da vontade de Deus. E o pastor Átila, ele entendeu isso, que não era na política, era fazendo a obra para a honra e glória do Senhor. E ele está aqui, e eu louvo a Deus, pastor Átila, pela sua vida, pela irmã Nenha, a pastora Nenha. Já tive o privilégio também, quando venho aqui, né, quando vim aqui de pregar lá, faz parte da família da Dilza, que é uma pessoa que eu tenho aqui no coração. Ela vai vir aqui gravar o testemunho. Inclusive, eu já falei também com a pastora Neia. Estou esperando, pastora Nenha aqui, se Deus quiser. Então, assim, são pessoas do coração. Eu tenho recebido aqui presentes do Senhor, na verdade, nesse estúdio aqui no Brasil. Se você ouve alguns barulhinhos aí, arrasta sofá, é que esse estúdio aqui está aqui na casa do meu irmão. Improvisado. É um estúdio improvisado. E Deus abriu essa porta maravilhosa aqui pra gente, de onde a gente tem gravado aqui em Jaguaquara os testemunhos. Gente, quando eu estava lá na Espanha, né, para vir para cá, o pastor Átila era um dos que estavam no meu coração. E eu falei: Deus, tenho que gravar o testemunho do pastor Átila. E olha que eu não conhecia o testemunho, pastor. Eu não conhecia. Eu sabia que o pastor tinha passado uma história, mas não me lembrava de detalhes. E enquanto o Senhor falava aqui, eu digo: meu Deus do céu, foi Deus realmente quem direcionou. Foi Deus realmente que trouxe ao meu coração. Então, creio que mais do que nada é a vontade do Senhor para que esse testemunho alcance vidas. Então, se você ainda não está inscrito aqui, inscreva. Eu sei que isso é bordões de muitos canais, mas eu falo isso consciente. Isso aqui é missão, isso aqui é projeto. Espalhe aqui esse testemunho do pastor Átila, porque a gente não sabe aonde vai chegar e a vida que vai ser tirada do abismo dentro do que ele falou. Salmos 9, se não me engano, diz que nós devemos contar e contar as maravilhas do Senhor. E é isso que esse podcast faz aqui. Nos permite, porque eu também tenho testemunhos aqui, nos permite contar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas antes de finalizarmos aqui, quero pedir aqui para o pastor Átila, para ele deixar aqui um versículo, ou não sei se seria o do início, fica à vontade. E também está orando, pastor, por todos aqueles que estão assistindo o podcast. Não sabemos em que momento, em que horário, em que localidade esse testemunho vai encontrar você. Isso mesmo, não foi você que encontrou esse testemunho aqui, foi esse testemunho que encontrou você. Isso aqui é plano de Deus para a sua vida, porque quem nos encontra, na verdade, é o pastor. Não é verdade? Não é a ovelha que encontra o pastor. Quem foi atrás da ovelha foi o pastor. Então, todas as possibilidades de ouvir o evangelho através de um testemunho, de uma palavra, de uma pregação, de um louvor, meu irmão, isso não é bondade nossa. É graça e misericórdia de Deus para nos trazer para o aprisco. Amém? Então, pastor, pode ficar à vontade. Amém. Para poder deixar essa mensagem, essa palavra ainda para o seu coração, né? Algo que, nessa oportunidade ainda, Deus falou comigo aqui, é o que ele falou a Jeremias no capítulo 1, versículo 4, versículo 5, né? Que ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, ele já te conheceu, né? Ele te, né, santificou, te preparou, e as nações ele já te deu por profeta. Então Deus é um Deus que ele já tem reservado para nós o nosso futuro, né? Ele é um Deus também que perdoa o nosso passado, mas também ele é um Deus que, sabe, nos incentiva, que nos direciona a vivermos o melhor do nosso presente.
Então, se tem algo que você aí, muitas das vezes, né, está em dúvida, ou ainda muitas das vezes não conseguiu compreender, né, o propósito de Deus na tua vida, deixa eu te dizer, não deixe em nenhum momento que o teu passado te oprima, que venha, né, te condenar em nada, porque o Deus que nós servimos é um Deus que apaga os pecados, ou que seja daquilo que venha tentar impedir, né, a nossa trajetória daquilo que ficou no passado. Ele é um Deus que já tem reservado para nós um futuro. Só basta nós agora tomarmos a decisão nesse presente. Se você souber viver esse teu presente, esse momento de agora, se a tua decisão agora, porque o que você pode fazer é o que você pode fazer agora. A tua decisão mais importante é agora. E se você decidir aí agora, eu tenho certeza que os céus se abrirá de maneira grandiosa. E o Senhor vai revolucionar a tua vida. Amém. E a tua história. Né? Vivemos em um contexto nesse tempo de hoje, onde existem 3 coisas que têm sobrecarregado essa geração, que é a depressão, a ansiedade, né? O desgaste. Né? E eu quero te dizer, não deixe não, que a depressão é uma pressão do passado. O desgaste, quem sabe, esteja sendo acontecido agora, no presente. E a ansiedade é algo que muitas das vezes a gente fica sofrendo por um futuro que a gente não tem controle, mas que está tudo na mão do Senhor. Então deixe que Deus, né, direcione a tua vida a partir desse momento. Deixe que o Senhor tome as rédeas dessa situação aí agora e te mostre qual é o caminho, qual é a solução. E se eu pudesse ainda lançar mais outro versículo, seria a segunda, seria 1 Pedro 5, versículo 6, versículo 7, porque vai nos dizer, né, lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Lance sobre o Senhor nesse momento aí, na hora que você está nos ouvindo, nesse momento que você tem nos acompanhado, e deixe Deus, né, te direcionar, deixe Deus trazer o alívio para a tua alma. Amém. E o direcionamento que você precisa. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então? Amém, pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça, ó Deus amado, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Que através dessa mensagem, Pai, a qual foi aqui, Senhor, ó Deus querido, ó Pai, relatada, e nós estamos falando de testemunho. Sim. Testemunho, Senhor, não é algo que alguém queria viver, ou algo que alguém inventou, ou algo que alguém está falando porque ouviu de outra pessoa. Testemunho é contado por aquele que viveu. É uma experiência própria. E eu estou aqui, Senhor, como teu instrumento para mostrar, para falar, para direcionar e dizer que assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor livrou, assim como o Senhor foi fiel e tem sido fiel na minha história, o Senhor também fará isso na vida desta pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Deus, que o Senhor, através, Pai, desse Pod Cristão, possa, Pai, cada vez mais, ó Deus amado, alcançar vidas, corações, e que o teu nome continue sendo glorificado. Que a tua bênção reine em cada ambiente, em cada lar, onde, Senhor, esta mensagem está chegada em cada coração, na vida de cada um dos teus filhos, e que o teu propósito e que a tua promessa se cumpra sobre a vida de cada um daqueles que se agarraram, tomaram posse e principalmente reconheceram o Senhor através dessa ministração, através da mensagem que tem sido liberada, ó Deus, através desse podcast. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue honrando a vida da tua filha e de toda a comitiva, Pai, que o Senhor tem permitido estar com ela, ó Deus amado, fazendo esta missão. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor, mais uma vez. Amém. Que Deus lhe abençoe.
Amados, chegamos aqui ao final de mais um Pod Cristão, mais um programa, mais um testemunho aqui no Brasil, para a honra e glória do Senhor. Gente, não estou morando aqui, ainda volto, volto para a Espanha, ali, mas ainda temos muita obra aqui, muitos testemunhos, por isso continue nos acompanhando aqui no nosso Pod Cristão, esse espaço que Deus nos abriu para que homens e mulheres de Deus venham aqui contar o seu testemunho e fortalecer a sua e também a minha fé, por que não dizer a nossa fé. Nos vemos, se Deus quiser, claro, no próximo episódio, na próxima semana. E Pod Cristão, aqui você pode contar o seu milagre. Que Deus os abençoe. Aqui você pode contar o seu milagre. Aqui você pode